Boa tarde, gravação. Gente, estamos dando início oficialmente, como eu estava dizendo aqui para os meninos, para o nosso intensivão de Halloween, porque eu sou muito fã. Explicando aqui que eu tenho, né, uma relação bem forte com Halloween. Gosto muito de me fantasiar, gosto muito de assustar o povo, toda essa cultura. Então, eu dedico meu mês de outubro. Do ano passado eu fiz a mesma coisa na monitoria, né? Que eu vou fazer de novo, por quê? Porque eu gosto, eu não posso fazer nada, eu adoro. Então, nossos slides serão temáticos de Halloween, com os morcegos voando, tá? O que eu queria dizer que os morcegos é porque não apareceu, mas eles estão voando. E aí, e aí a gente vai começar, gente, hoje falando sobre um pouco sobre as imunidades tributárias, certo? Eu sei que o professor foi até um pouquinho de princípios, só que eu não pretendo dar até princípios nesse slide, eu vou deixar separadinho. Vocês sabem, né, que eu gosto de deixar os assuntos o mais separados possível por slide, para que seja mais fácil para quando vocês estiverem revisando depois. Então, por isso é que a gente vai só tratar de imunidades hoje, né? Imunidade, isenção e não incidência, certo? Mas o que englobam aí as imunidades. Então, vamos começar falando um pouco sobre as imunidades, os conceitos, o que elas são, né? O que é que, de fato, é isso que a gente estuda. A gente sabe que existe, mas não necessariamente sabe o que que é, né? Então, a imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar. O que é que isso significa? Significa que a gente bem sabe, né? A gente estudou lá na nossa primeira unidade que o fisco possui poder de tributar. Por quê? Porque a Constituição determina. Porque a Constituição determina que a soberania estatal, a soberania da administração pública é o único ente que pode instituir tributos e cobrá-los, certo? Fiscalizá-los e afins. Ok. Então, a imunidade tributária, ela serve para dizer para a gente, em linhas implícitas, não explícitas, mas implícitas, que a soberania do poder de tributar não é absoluta. Como eu acho que até tinha uma questão na prova sobre isso, falando que, que a administração pode instituir tributos e cobrar tributos como quiser, sem limitações, né? Nenhum tipo de limitações. Como a gente sabe, isso não é verdade, certo? Essa questão estava errada na prova. Por quê? Porque o Estado, mesmo ele sendo soberano, mesmo ele tendo sendo passível de existir soberania, ele não é absoluto. Se fosse, a gente viveria numa ditadura, numa monarquia, sei lá, dê o nome que você quiser, mas menos em uma república, certo? Que é o que nós vivemos. Então, por isso que a Constituição impõe algumas limitações ao poder de tributar, que é o caso das imunidades, certo? Na realidade, ela impede, assim, no caso, na prática mesmo, ela impede que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal tributem determinados segmentos. Notem que são segmentos determinados pela própria Constituição. Isso é importante, eu vou ficar batendo bastante nessa tecla. Também depois eu vou levar vocês para darem uma lida sobre isso na Constituição. Não coloquei nenhum texto de lei aqui, tá? Eu vou colocar para a gente ler depois no texto mesmo, porque senão vai ficar muito grande. Mas, ou seja, o que a gente está estudando aqui tem que estar obrigatoriamente expresso na Constituição. Note novamente, não estou falando em lei, não estou falando em legislação, não, estou falando na Constituição, certo? É uma limitação constitucional, a imunidade, especificamente, ok? Beleza. Não é isenção, pois decorre da Constituição e não de lei. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. A gente vai estudar mais à frente, mais específico, né, a isenção e a não incidência. Mas já dando um spoiler aqui para vocês. A isenção, ela não é prevista na Constituição, enquanto a imunidade é. Daqui a pouco a gente vai entender a prática, a diferença prática de cada um desses, certo? É considerada cláusula pétrea, não pode ser abolida nem restringida por emenda constitucional. E como a gente sabe, né, acho que vocês todos entenderam o conceito da cláusula pétrea, mas ela é tão importante a ponto de estar garantida na Constituição e ser uma cláusula pétrea. Por quê? Porque se não fosse, seria muito bom, né? Imagina, poderia ser modificado por meio de emenda constitucional a rodo. Então, o Estado, ele não teria essa soberania, ele não teria essa limitação à sua soberania, como está previsto na Constituição. É por isso que ela é uma cláusula pétrea. Só pode modificar se queimar a Constituição e fizer outra do zero, certo?
detalhe, eu não sei se vocês viram, mas eu estou bebendo água na minha caneca do Homem-Aranha. Eu acho que eu precisava dar esse destaque à minha caneca, né, para que fique mais divertido desse jeito. Ok, então vamos lá. Além disso, além de ser uma cláusula pétrea, ela atua antes da incidência tributária. O que é que significa? Impede o nascimento da obrigação. Isso vai ficar mais claro quando eu explicar a isenção, tá? Mas o que é que isso significa na prática? Significa que o quê? Como a gente bem sabe, existe um curso de cobrança do nascimento de uma obrigação principal, certo? Especificamente principal. O que é que isso significa? Que primeiro, antes de tudo, a gente aprendeu também na última unidade, como é que começa esse curso desse processo? Como é que começa esse desenrolar até chegar na obrigação principal, que é a obrigação de pagar? Primeiro, a gente nasce com uma hipótese de incidência, como a gente estudou anteriormente também. Eu não coloquei essas informações aqui, tá? Porque a gente já estudou antes. Mas, primeiro, a obrigação nasce com uma hipótese de incidência, certo? Uma situação fática descrita em lei. Ela não aconteceu na prática. Quando ela acontece na prática, se torna um fato gerador, certo? A gente viu até aquela distinção de matar alguém, de fato matar, você ir lá e chegar e matar alguém de fato, outra hipótese de incidência e fato gerador de diferença, certo? Eu estou trazendo só uma analogia rápida para vocês lembrarem. Beleza. Nesse caso, a a imunidade atua antes da incidência tributária, ou seja, a obrigação nem chega a existir. Por quê? Porque ela já não é uma hipótese de incidência. Ela não existe na Constituição de fato, certo? E não existe na lei de fato. O que é que isso significa? Que a Constituição, antes de qualquer coisa, ela já diz: ó, aqui você não tributa. Isso aqui não vai ser tributado. Certo? Ela está dizendo expressamente que aquilo ali não é passível de ser tributado. Como a gente também vai ver depois, por exemplo, vou dar o exemplo mais genérico, que é o mais fácil de vocês compreenderem. Taxação, perdão. A tributação dos livros, beleza? Você não pode dizer que, por exemplo, os livros são isentos. Não, os livros não são isentos, eles são imunes. Por quê? Porque já antes de existir qualquer hipótese de incidência sobre a imunidade dos livros, a Constituição já falou que não é passível de tributação, já não é tributado. Então, onde é que nasce a hipótese de incidência? É a situação fática descrita em lei. Qual lei? No Código Tributário Nacional ou na Constituição. Só que se a Constituição, especificamente, que é uma norma, né, acima do Código Tributário Nacional, se a Constituição sozinha já está dizendo que aquilo ali não é passível de tributação, então não existe nem a hipótese de incidência, não existe nem a situação fática a ser descrita na legislação. Entende? É por isso que ela impede o nascimento da obrigação. Vocês conseguem compreender essa linha do tempo? Da hipótese de incidência, do fato gerador, da constituição do crédito e do nascimento da obrigação tributária. Certo? A gente tem esses quatro processos, até a formação da obrigação. Só que se a gente não tem a primeira, a gente já não tem a última. Se não tem a segunda, já não tem a última. Terceira, já não tem a última. Então, elas são cumulativas. As quatro hipóteses, os quatro cursos processuais, nesse caso, dependem uns dos outros para formarem a obrigação. Então, se não existe hipótese de incidência, não existe obrigação tributária. É justamente por isso que as imunidades são diferentes, a gente vai ver um pouco mais para frente da isenção, tá? E, além disso, só para finalizar aqui, como a gente já, acho que vocês já imaginam, né, eu coloquei só para ficar claro, caso vocês vejam alguma questão sobre isso no futuro, eu nunca cheguei a ver que eu me lembre. Imunidade, na realidade, é um assunto que eu não lembro de ver caindo muito na AV3, mas eu deixo aqui, né, para vocês verem, tá, que a gente vai precisar fazer se eu não me engano, a gente vai fazer uma prova, né, agora da AV2 também. Não sei se o Joro vai fazer, mas pelo menos quando eu fiz em tributário 1, tinha projeto de extensão e uma provinha. Então vou falar que caso caia de alguma forma, alguma vez na vida para vocês saibam as finalidades da imunidade tributária, certo? Quais são? Proteger direitos fundamentais, liberdade, igualdade de crença e educação. Isso também vai se clarear quando a gente lê os artigos. Evitar abuso de poder
tributário por parte do Estado, como a gente também já tinha conversado antes, é uma limitação à soberania estatal. Garantir equilíbrio federativo entre os entes da federação, fomentar atividades de interesse público, educação, religião, cultura, etc. Então, percebam que, ao tempo que protegem os direitos fundamentais, como a gente vê aqui, também fomentam atividades de interesse público, eles incentivam. Por quê? Se vocês lembram que a gente também já conversou sobre isso, sobre a extrafiscalidade dos tributos, também pode se relaciona muito próximo aqui. Porque a partir do momento que a gente zera uma alíquota ou impõe uma imunidade, ou isenta determinado segmento da economia de tributação, o que a gente está fazendo? A gente está incentivando o consumo. Ao mesmo tempo que se a gente aumenta as alíquotas, se a gente então se a gente dificulta o acesso, o que isso está acontecendo? Isso serve para quê? Para dificultar o acesso, para desestimular o consumo, certo? Então é por isso que, por exemplo, trazendo novamente o exemplo dos livros, eu vou usar bastante ele, porque ele é o mais fácil da gente trazer para a prática e compreender. E também porque eu sou uma grandíssima de uma leitora, né, como eu já contei para vocês, então por isso que eu gosto bastante de usar essa analogia, esse exemplo, certo? Então, por exemplo, se os livros a gente sabe que os livros já são caros, né, mas eles são isentos de tributação. Então, se os livros não são isentos não, perdão, são imunes. Se os livros são imunes de tributação, isso significa o quê? Que é um meio que o Estado encontrou de fomentar aquela atividade e facilitar o seu acesso. Por mais que não seja fácil, né, como a gente como eu acabei de dizer, os livros são caríssimos. Mas é assim, já é meio caminho andado, entendeu? Deles conseguirem facilitar esse tipo de atividade, ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação a tudo isso que eu falei? Falei bastante coisa nesse slide. Alguma? Obrigada, Sara, acabei de ver comentário sobre o slide. Tudo certo, gente? Ok. Precisando, qualquer dúvida, podem mandar, certo? Então vamos lá. Agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre a diferença de imunidade e isenção. E eu senti a necessidade de colocar um ao lado da outra para ficar mais fácil da gente conseguir enxergar as suas diferenças, certo? Vamos começar fazendo um leve resumo de tudo isso que eu acabei de falar no outro slide. O que é imunidade? Limitação constitucional ao poder de tributar. Isso aqui é batido, né? A gente já falou bastante sobre. Previsto diretamente na Constituição Federal, também já falamos. Impede o nascimento da obrigação tributária. Não há fato gerador, não nasce a obrigação tributária. Não, simplesmente não existe o fato gerador. Certo? Por quê? Porque não existe nem hipótese de incidência nisso. Entende? Atua antes da criação ou incidência do tributo. Então, ali, quando a pessoa foi criar o tributo, por exemplo, vamos supor a questão do. Deixa eu pensar aqui. ICMS. Certo? ICMS é uma boa. Né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os livros são mercadorias, você concorda comigo, né? A gente produz os livros, vende os livros e existe uma cadeia naquela produção, como essa caneca do Homem-Aranha, ok? Só que qual a diferença dos livros para a caneca do Homem-Aranha? É que os livros recebem imunidade constitucional. Simples assim. Então, por mais que exista um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, antes da criação daquele imposto, a Constituição já disse que os livros não são, que os livros são imunes àquela mercadoria, ou aquele imposto sobre a mercadoria, entende? Então, antes da criação do tributo, antes da incidência do tributo, aquilo ali já está previsto na Constituição. Se está previsto na Constituição, é levado em conta primeiro quando se fala de criação e quando se fala de aplicação daquele tributo em si, certo? Como eu coloquei outro exemplo para ficar mais fácil, né? Mas templos religiosos são imunes, a gente vai estudar as imunidades específicas já já. Mas o que é que isso significa? Eu coloquei um exemplo qualquer, tá? Mas o exemplo dos livros cabe perfeitamente. Tudo isso que eu disse, imagino que fez sentido. Agora vamos para a isenção. O que é que quer dizer a isenção de fato, tá? É a dispensa legal do pagamento de tributo. Isso aí para mim já explica tudo, mas eu vou tentar destrinchar para vocês. Enquanto a imunidade age
antes da criação e da incidência daquele tributo, a isenção age no pagamento do tributo. Então, o que é que isso significa, galera? Significa que, em condições normais de temperatura e pressão, aquele objeto, aquele segmento da sociedade seria tributado. Ele não vai ser tributado porque tem uma dispensa legal dizendo que ele não vai ser tributado. Vou trazer um exemplo para ficar mais fácil para que vocês até esse exemplo que eu coloquei aqui, ele é um bom exemplo. Isenção de IPTU para aposentados ou portadores de deficiência, certo? Então vamos lá. O IPTU, né, Imposto Predial sobre Territorial Urbano. De cabeça eu falei agora, falei errado, mas enfim, vamos colocar aqui o IPTU sobre, né, da sua casa, beleza? Aqui na minha casa a gente paga IPTU, na sua você também provavelmente paga IPTU, né? Só se não for isento, de alguma forma. Se o dono daquele imóvel é portador de deficiência, aquele imóvel está isento de IPTU. Só que note que os imóveis, no geral, eles não recebem nenhuma imunidade, como é o caso aqui que a gente viu, constitucional já dizer antes da aplicação. Então, a questão não está no objeto, no objeto tributante, está na condição de quem está pagando. Mesma coisa do imposto de renda. É um ótimo exemplo também, vou trazer aqui. Pessoas que ganham até X mil reais, agora acho que agora vai ser 5, mas 2 e pouco, não sei, até o salário mínimo, de cabeça eu não lembro agora. Mas pessoas que ganham até X reais não pagam imposto de, não precisa declarar imposto de renda, não pagam imposto de renda. O que é que isso significa? Que as pessoas normais, em condições normais, pagam imposto de renda. Só que aquele grupo específico de pessoas recebeu uma isenção, recebeu uma dispensa legal ao pagamento. Nesse caso do imposto de renda, a pessoa, vamos colocar 5 mil reais, não é 5 ainda, tá? Eu acho que tem um projeto de lei que está tramitando para que altere e seja 5 mil, mas vamos arredondar para 5, só para ficar fácil o entendimento. A pessoa que está, que ganha até 5 mil reais, ela está oferindo renda? Aquilo ali é oferimento de renda? Sim. Ela está oferindo renda. Ela está praticando o fato gerador do imposto de renda? Sim. Por que ela não paga imposto de renda? Porque ela não precisa pagar imposto de renda. Porque existe uma dispensa legal que aquele grupo específico não precisa pagar imposto de renda. Só que ela está praticando a hipótese de incidência, praticando o fato gerador. Só que na hora de constituir o crédito e chegar na obrigação de fato, ela não precisa. Por quê? Porque existe uma dispensa legal. Como eu coloquei aqui embaixo, o tributo existe, mas o contribuinte específico é dispensado de pagar. Como agora trazendo aqui para o exemplo do IPTU. Se for uma pessoa aposentada, uma pessoa portadora de deficiência. Essa pessoa portadora de deficiência, ela não está praticando o fato gerado do IPTU, que é o quê? Ter um imóvel territorial urbano? Sim. Ela está praticando. Ela vai pagar? Não. Por quê? Porque ela é isenta. Por quê? Porque existe uma dispensa legal. Então a grande diferença entre a imunidade e a isenção é o quê? A imunidade, ela já está prevista muito antes da aplicação do tributo, certo? E ela é aplicada a segmentos da economia. Como eu disse, os templos religiosos, os livros, os entre entes federativos. É por isso que, na imunidade, ela é aplicada antes mesmo da criação de existir o tributo. Na isenção, não. Na isenção, o tributo existe, o fato gerador existe. O contribuinte está praticando o fato gerador, o imposto de renda, oferir renda, ele está oferindo a renda dele. Natália, eu trabalho, sou estagiária, certo? Eu não ganho o suficiente no meu estágio para oferir imposto de renda. Mas eu não estou oferindo renda? Eu não estou aumentando o meu patrimônio? Sim. Só que a quantidade de dinheiro que entra na minha conta não é suficiente para chegar no limite máximo para começar a declarar imposto de renda, certo? O que é que significa? Significa que eu estou praticando o fato gerador.
eu estou oferecendo renda, eu tô lá, tô trabalhando, tô recebendo, tô oferecendo renda. Só que eu recebo uma isenção, entende? Isenção para pagar aquele imposto de renda. Por quê? Porque a lei, aqui como eu coloquei também, lei ordinária complementar, a legislação pode decretar e falar assim: determinado grupo de pessoas é isento do pagamento de determinado tributo. Pessoas que ganham menos de R$ 5.000 não precisam declarar imposto de renda e pagar o imposto de renda. Entende? Isso é uma isenção. A imunidade não, a imunidade age muito antes, até muito antes da incidência do tributo, certo? E a isenção não. Há alguma dúvida em relação aqui? Vocês conseguiram compreender isso aqui, gente? Acho que mais importante do que eu perguntar se tem dúvida é se vocês conseguiram entender, né? Porque isso é muito importante. Isso aqui vai cair pegadinha, mas é com toda certeza do mundo, seja onde for, seja, pode ser na V2, na V3, na OAB. Eu tenho certeza que isso aí vai cair pegadinha. Então é muito importante que vocês entendam bem a diferença entre imunidade e isenção. Certinho? E ainda tem isso, né? A isenção ela é prevista em vários. Eu nem coloquei nenhum artigo específico, porque ela é prevista em trocentas legislações aí ao longo do nosso ordenamento jurídico, tá certo? Tem vários aspectos da economia que existem uma isenção para determinado grupo de contribuintes. É por isso que eu não cheguei a colocar nenhuma, mas se vocês pesquisarem aí, em qualquer canto existe muitas isenções mesmo. Tudo certinho, né? Beleza. Show. Qualquer dúvida, por favor, manifesta, ok? E aí a gente vem com o nosso Drácula aí muito meio mal encarado, mas a gente vem agora para a terceira característica, que é a não incidência. A gente dá a imunidade, a gente dá a isenção. E aí tem a terceira, que é a não incidência. Eu trouxe ela de forma mais específica e não lado a lado ali, porque ela é muito simples, certo? Por mais que na prática a gente veja muito que isenção, imunidade e não incidência caminham juntos, elas de fato caminham juntas. Elas têm todas a mesma finalidade, que é o quê? O não pagamento do tributo. Todos. A imunidade, quem está imune não paga tributo, quem está isento não paga tributo. E onde não incide tributo, então aquele tributo não vai pagar, certo? Só que por mais que elas tenham as três a mesma implicação prática, que é o não pagamento de tributo, elas são erroneamente tratadas como iguais ou semelhantes na prática. Como a gente está vendo aqui, elas são bem diferentes, certo? Tecnicamente, academicamente falando, elas são bem diferentes. E por que a não incidência é importante para a gente estudar? Porque ela não é nenhuma imunidade, ela não está prevista em Constituição, ela não tá, não. Não é nenhuma imunidade, não é nenhuma dispensa legal, que é o caso da isenção. E o que é a não incidência, então, pelo amor de Deus? É quando não existe tributação em cima daquele fato. É literalmente isso. Vou dar um exemplo. Ocorre, vou dar uma explicação melhor, perdão. Ocorre quando o fato praticado não está previsto na lei tributária como fato gerador. Eu beber água. E, ó, eu beber água, tá escrito na lei, que na legislação, no caso, tá lá no CTN que beber água incide tributo? Não. Eu dar aula aqui pra vocês, a partir da faculdade. Isso aqui que eu tô fazendo incide tributo? Não. Por que não incide? Porque não está na Constituição, não tá nem na Constituição, nem no CTN, nem em canto nenhum, dizendo que dar aula dentro da faculdade, né, da GED incide tributo. Digamos, né, vai que isso aqui é uma prestação de serviço, tô prestando serviço nenhum para vocês, certo? Atividade meramente acadêmica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que são aspectos da sociedade que não são tributados. Por que eles não são tributados? Porque não estão previstos na legislação como fato gerador. É literalmente isso. Gente, literalmente. Se eu falar assim, se eu pedir pro meu irmão, e agora na cozinha, pegar um copo d'água pra mim, ele vai estar me prestando serviço? Ponto de interrogação. Não. Ele não vai estar me prestando serviço.
Significa que ele está prestando um serviço e está imune? Não. Significa que ele está prestando um serviço e está isento? Não. Significa que aquele ato não é uma prestação de serviço. Entendem? Vou trazer outro questionamento muito interessante para vocês que eu tive, acho que eu até já cheguei a comentar sobre ele na unidade passada, quando eu estava estudando o pecúnia non olé. Vocês lembram do pecúnia non olé? Aquele que diz que o dinheiro não tem cheiro, que, que é o princípio tributário que permite que a gente tribute atos ilícitos, certo? Que é o caso de o tráfico de drogas, o cara que tá lá traficando, que ofere renda, ele tem que declarar imposto de renda? Tem, mesmo que aquilo venha, seja advindo de atividade ilícita. Beleza. Aí eu cheguei e perguntei semestre passado para Lisberg, eu falei assim, Lisberg, que é que o traficante, quando ele vende a droga dele, digamos lá, ele tá ali na biqueira e tá vendendo maconha, beleza? Quando ele vende aquela maconha, ele tá naquilo ali incide ICMS? Eu perguntei, porque na minha cabeça era o quê? Era uma mercadoria que você estava circulando a mercadoria, concorda? Eu pensei, falei: "Por que que não incide ICMS?" Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: "Porque não é uma mercadoria. Se não é uma mercadoria, não incide." Não é que, porque ali a droga é imune constitucionalmente, imagina a loucura. Não é porque a droga é imune, não é porque a droga é isenta, porque a droga não é uma mercadoria. Não está no rol de conceito, não está no assim, presente no conceito de mercadoria. Se não é uma mercadoria, como é que vai incidir ICMS? Se o próprio fato gerador, qual é o fato gerador do ICMS? A circulação de mercadorias e serviços. Se não tá se aquilo ali que está circulando não é mercadoria, incide ICMS? Ponto de interrogação. Não, não existe, porque não é mercadoria. Logo, não tem fato gerador, não é nem que não pratica o fato gerador, não existe, aquele fato gerador não existe, porque não é mercadoria, no caso da droga especificamente. Eu trouxe até outro exemplo de ICMS, coloquei aqui embaixo para vocês verem, que é a venda de bens usados entre particulares. Não incide, porque aquele bem não é mercadoria. Por exemplo, vocês já viram aquele grupo da Unifor que chama Unishopee? Já chegaram a ver? E às vezes por outra vez circulando nos grupos, eu até participei um tempo. Eu acho que eu já até comprei alguma coisa nessa Unishopee, eu não lembro o que era, mas eu já cheguei a comprar alguma coisa. Beleza, se o cara tá vendendo lá na Unishopee, sei lá, pensar aqui em alguma coisa, não sei, ele tá vendendo você comprou aqui um perfume e não abriu o perfume, né, ou abriu, provou, não gostou e tá vendendo, certo? Ou lacrado ou aberto, não importa. Se eu comprar aquilo ali incide ICMS? Não. Por quê? Porque a venda de bens usados entre particulares não é mercadoria. Aquele bem não é mercadoria, logo não incide, entende? É justamente isso, trazendo também o exemplo aqui que eu tô dando aqui do GED. Se eu chego para vocês e falo que isso aqui é uma prestação de serviço, eu tô muito louca. Por quê? Porque eu não tô recebendo dinheiro por isso, infelizmente. Mas nem se eu tivesse, que seria o caso quando eu era voluntária, ou quando eu era institucional. Se eu for monitora institucional, aquilo conta como uma prestação de serviço? Não, por quê? Porque é uma bolsa acadêmica, é uma atividade meramente acadêmica, não é prestação de serviço, logo não pratico o fato gerador. Eu nesse momento, eu não estou praticando o fato gerador do ISS. Eu não estou prestando um serviço. Se eu não estou prestando serviço, não incide. Não tem, como eu disse, não tem previsão legal que diga, ah, porque imagina se fosse assim, lá na lei do ISS, aí chega na lei do ISS e tem uma cláusula assim: "Incide ISS em cima de atividades meramente acadêmicas feitas por de alunos para alunos", imagina uma loucura dessa. Aí você poderia até considerar que isso aqui é uma prestação de serviço, mas se está previsto em lei, não, perdão, falei errado. Imagina se na lei do ISS tem dizendo assim: "Não em si", pronto. Não é passível de tributação a atividade meramente acadêmica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Digamos que na lei do ISS tivesse isso, seria uma não incidência? Na minha concepção seria uma isenção, porque está previsto na lei.
Não que isso caracterize apenas a diferença entre isenção e incidência, mas é um ponto a se pensar. Aí você tem que trazer para saber se aquilo ali é uma prestação de serviço ou não. Na minha concepção, não é uma prestação de serviço, por isso, né, não seria passível nem de isenção, seria apenas uma não incidência, porque não é um serviço. Não pratica o faturador do INSS. Enfim, falei muito, né, eu falei que ia falar bem rapidinho, falei foi muito, foi mal. Esse assunto me interessa bastante. Mas enfim. Então, revisando aqui novamente, a não incidência ocorre quando o fato praticado não está previsto na lei tributária como fato gerador. Não há hipótese legal de cobrança de tributo. Não existe obrigação tributária, porque o tributo não incide sobre aquele fato. Se o tributo não incide, não existe obrigação. Não decorre de lei que dispensa tributo, como é o caso da isenção, mas sim da ausência de previsão legal. Observação, isso também é um ponto importante, não é um benefício fiscal, certo? E sim a ausência de relação tributária, porque o benefício fiscal ele também é concedido para determinados segmentos a partir da legislação. É a outra coisa, né? Nada disso que a gente está falando aqui. Não é um benefício fiscal, certo? Porque não existe nenhuma relação com a legislação, com a tributação em si, ok? Como eu coloquei, né? A venda de bens usados particulares não incide ICMS, pois aquele bem não é mercadoria. Ok, galera, alguma dúvida em relação à não incidência? Esse Drácula tá começando a me dar um medo, por isso que eu tô perguntando. Tudo certo? Alguma dúvida? Ok, então simbora. Aí agora, galera, a gente vai estudar mais especificamente as imunidades, porque tudo que eu falei agora para vocês foi de um panorama muito generalizado, certo? Sobre as imunidades. Só que a gente tem imunidades específicas previstas lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição. E antes de eu trazer aqui para vocês, eu queria que a gente lesse, tá? Na própria legislação, eu vou trazer aqui para que vocês ampliar bastante. Vamos ver o que é que. Ixi, subiu, foi tudo. Vamos ver, ó como é que tem lá na Constituição, das limitações do poder tributário. Isso aqui já diz muita coisa, né? Diz tudo isso que a gente falou a respeito das imunidades. Artigo 150, sem prejuízo a outras garantias da segurança contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aqui eu vou pular para o inciso 6º. Isso aqui é bem interessante, tá? Então, inclusive, eu acho que vocês deveriam dar uma lida depois. É bem legal os outros incisos, mas vamos pular aqui para o inciso 6º. Ou seja, é vedado, é proibido à União, dos Estados, Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre. Aí é o que a gente tem: patrimônios, renda, serviços uns dos outros. Notem uma coisa interessante que na a linha B a gente está arriscado templo de qualquer culto, vocês estão vendo? Por quê? Porque com a emenda constitucional número 132 de 2023, ela foi alterada para entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Olha que interessante, né? Porque ela ampliou a linha B, que dizia apenas templos de qualquer culto, mas é entidades religiosas, templos de qualquer culto, inclusive organizações assistenciais e beneficentes não são passíveis de tributação. Não são passíveis de instituir imposto sobre, olha isso. Você não pode nem instituir o imposto, não é nem que ela não é passível, que ela não é possível nem instituir. Patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Isso aqui também, essa linha é interessante demais, porque a gente vai chegar a ver algumas súmulas do STJ e do STF que tratam sobre isso, sobre todas essas alíneas, tá? Só que aqui é muito interessante porque essas súmulas do STJ saem ampliando a aplicação desse inciso 6º, certo? Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomúsicas de autores brasileiros e ou obras, em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham,
salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas, leitura Deus me livre. Tem que fazer quase uma perícia para entender esse ensino, né, loucura. Mas enfim, já que a gente deu uma lida aqui, a gente vai começar pela imunidade recíproca, é o nome que vocês vão ver para falar sobre a linha A, ali do 150, inciso 6º, que diz o quê? Proíbe que a União dos Estados do Distrito Federal e os municípios cobrem impostos uns dos outros, entende? Por quê? Porque né, imagina a União cobrando, tributo do estado do Ceará e gente, loucura. O objetivo é preservar a autonomia federativa e evitar que um ente controle o outro por meio de tributos, justamente. Por quê? Porque o estado só pode controlar a gente, né, a ele não pode. Ah, meu Deus do céu. Abrange o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às suas finalidades essenciais, certo? A imunidade recíproca é muito importante a gente estudar, porque ela cai, e eu já vi caindo real. Inclusive tem acho que tem alguns slides só sobre isso, nos slides do professor deu uma bela de uma resumida, mas propositalmente, né, porque isso aqui é mais, uma tradução, né, um destrinchamento, assim posso dizer, dos slides do professor. Aí a gente vem para imunidade religiosa, que essa também é muito interessante. A gente tem várias súmulas também sobre isso, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Na a linha B, que proíbe impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, como a gente estava lendo, né? E também passou por aquela alteração aquela ampliação, não é alteração, aquela ampliação da emenda constitucional 132, 2023. Garante a liberdade religiosa e o princípio da laicidade do Estado, certo? Tanto que inclusive isso eu já vi caindo, viu, acabei de me lembrar. Eu já vi caindo sobre isso, caindo sobre: porque terreiro te eu gente, não, eu juro pela minha vida que o que eu vou falar agora não é intolerância religiosa, porque eu não entendo, mas eu acho que é terreiro de Umbanda, né? Eu não sei. Se alguém souber, por favor, me fala. Quem estiver assistindo no YouTube, por favor, não cortem isso aqui e me processem, eu prometo. Mas, mas esses terreiros, eles. Porque antigamente você poderia ser questionado. Se antes tinha dizendo templo de qualquer culto, o que é um templo, né? Porque pra gente, você pensa num templo, você pensa em quê? Numa igreja, né? Num templo judaico, num templo muçulmano. Você pode pensar, eu não sei os nomes novamente, né? Eu não entendo sobre isso. Mas, por exemplo, um terreiro pode ser considerado um templo? Ponto de interrogação. Depois de um tempo, sim, depois de um tempo passou a ser considerado, justamente por causa dessa parte aqui, entidades religiosas, templos de qualquer culto, certo? E se eu não me engano tem até um entendimento simulado sobre isso também, a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Garante liberdade religiosa e o princípio da laicidade. Show? Beleza? Simples, rápido e fácil. E eu imagino que são as mais tranquilinhas. Todas são tranquilas, né? Mas enfim. Ok? Passando logo aqui para a próxima. Perguntei se vocês tinham alguma dúvida, né? Mas se tiverem, podem mandar sempre. Passando aqui agora para as imunidades específicas, tá? Perdão, a continuação das imunidades específicas, que é a imunidade cultural, prevista lá na linha D, que é justamente os dos livros, certo? Proíbe impostos sobre livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão. O objetivo é promover a liberdade de expressão, educação e acesso à cultura e informação. Decisões do STF incluem e-books e publicações digitais, isso eu acho massa também, além dos filmes e papéis fotográficos. Notem que quando eu falo filme, pelo amor de Deus, não é filme que a gente assiste na Netflix, tá? Os filmes são. Eu nem sei direito o que são esses filmes, mas são filmes fotográficos, né? Que antigamente minha mãe chegou a me mostrar alguns. Eu sou levemente do tempo deles, tá? Porque quando eu nasci não tinha câmera digital. Tô ficando velha, senhor. Mas os filmes especificamente são aqueles rolos de papel filme, sabe? Que você colocava dentro da câmera e aí tirava a foto, ela gravava nos rolos e aí você ia revelar depois, pronto. São esses filmes que eu tô falando, tá? Não é filme de assistir, não. Beleza?
e papéis fotográficos necessária a publicação de jornais periódicos. Também, ó, prestem atenção, é necessários a publicação de jornais e periódicos, certo? A gente não está falando aqui de qualquer papel fotográfico, está falando na publicação de jornais e periódicos, que, como a gente viu aqui, são imunes, certo? E papel destinado à sua impressão, isso também é importante. A observação não abrange produtos publicitários ou puramente comerciais. Isso também já teve uma briga jurisprudencial antigamente por conta disso aí, só que hoje em dia já é pacífico o entendimento que não abrange produtos publicitários ou comerciais, puramente comerciais, né. Passando aqui para nossa última, imunidade de obras musicais e literomusicais. É a linha E, ok? Estende a imunidade cultural a fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras de autores ou intérpretes brasileiros. Abrange a fabricação, distribuição e comercialização desses produtos. O objetivo é incentivar a produção musical nacional e valorizar a cultura brasileira. E a observação não cobre reproduções estrangeiras ou obras com fins meramente comerciais também. Certo, gente? Alguma dúvida em relação às imunidades específicas? Para a gente passar para o nosso último tópico, ok? Então vamos lá para as súmulas relevantes. Isso aqui eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V do slide do professor, tá? Porque o slide dele é bem grande e aqui eu trouxe de forma mais, né, enxutinha para vocês, para ficar de fácil acesso, mas que tem que ler, assim, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Eu não acho que isso vai cair em prova, mas tem que saber, certo? Eu realmente acho que tem que saber. Então vamos lá, súmula vinculante 52 do STF. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao PTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, a linha C da Constituição Federal, que são, vamos voltar aqui só para a gente dar uma olhada, a linha C, patrimônio de partidos políticos, fundações, entidades sindicais, dos trabalhadores, instituições de educação, assistência social, sem fins lucrativos atendidos aos requisitos da lei. Falei rápido, mas é isso mesmo, certo? Então, ó, tudo isso que eu citei até agora é imune ao IPTU, o imóvel pertencente a qualquer uma das entidades, que eu acabei de falar. Desde que os valores dos aluguéis sejam aplicados nas atividades para as quais as entidades foram constituídas, certo? Então, digamos que um partido político aluga ali uma casa e para utilizar aquilo ali eu não sei como é que chama também, é o tipo centro, né, o centro de partidário. Aquilo ali está imune de IPTU, desde que o valor do aluguel seja aplicado nas atividades daquele próprio partido político, certo? Mesma coisa com o sindicato, mesma coisa como a gente estava vendo, né. Vamos lá então, súmula vinculante 57 do STF. A imunidade tributária constante no artigo 150, a linha D da Constituição, aplica-se à importação dos livros, tá? A linha D são os livros. Aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Olha que legal, né, gente? E para mim isso aqui eu acho assim uma revelação do direito, porque para você trazer a aplicação, né, dessa imunidade para os e-books, pô, massa, massa mesmo, sabe? Eu acho realmente muito, muito bem simulado isso aqui. Súmula 75 do STF, sendo vendedora uma autarquia, sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão de ter vivos, que é encargo do comprador, que eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque ela não trata especificamente do artigo 150, inciso qual sexto, tá? Então, eu não vou explicar muito sobre isso, mas leiam e se quiserem, tiverem interesse, pesquisem depois, também é legal. Súmula 583 do STF, promitente, comprador de imóvel residencial, transcrito em nome de autarquia, contribuinte de imposto predial, territorial urbano, tá? Também não pretendo explicar muito sobre isso para não confundir a cabeça de vocês. As mais interessantes são aquelas que eu citei primeiramente. E essas aqui, no caso, é. Súmula
657 do STF, a imunidade prevista no artigo 150, a linha D, novamente os livros da Constituição Federal, abrange os filmes, papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos, como eu coloquei, inclusive, lá no começo, né, no outro slide, abrange os filmes e papéis fotográficos. Isso eu acho também muito interessante. Necessários, inclusive, ó, necessários à publicação dos jornais e periódicos. Obrigatoriamente necessários à publicação. Se for qualquer filme e papel fotográfico, não é imune, não. Beleza? Súmula 730 do STF, a imunidade tributária conferida à instituição de assistência social sem fins lucrativos, como a gente viu lá no artigo, na linha C, perdão, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada, se não houver contribuição dos beneficiários. Também não vou me estender nessa para não confundir muito a cabeça de vocês, mas é interessante saber. E súmula 612 do STJ, certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data de demonstra, enfim. Para a fruição da imunidade. Como eu disse, novamente, para mim, as mais importantes de vocês saberem são essas duas aqui, certo? São essas duas, a vinculante 52 e a vinculante 57, ambas do STF, e também a súmula 657 do STF, certo? Que também fala sobre a abrangência aos filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais periódicos. Ok. Alguma dúvida em relação a tudo isso que eu disse? Por favor, se sim, fale agora ou calem-se para sempre. Mentira, vocês podem falar comigo no privado, sempre. Enfim, galera, mais um jadinho chegando ao fim. Muito obrigada pela presença. E eu não vou passar a presença hoje não, tá? Eu esqueci mesmo, tô com preguiça de fazer, mas é isso aí, vou dar presença. Eu sei quem é que estava aqui, eu vi, então relaxem. Vou dar tchau à gravação, que tô